Boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste 7º Congresso de Direito Internacional Tributário aqui do Rio de Janeiro, da ABDF. Em nome da ABDF e como presidente dessa mesa, quero agradecer a participação de todos vocês que estão nos acompanhando e dizer que é um motivo de muita alegria para mim, para todos deste painel, todos os palestrantes, a participação neste 7º Congresso, cujo tema é de extrema importância para todo o direito brasileiro e também para nossas relações internacionais. O 7º Congresso tem como tema principal a segurança jurídica, a litigiosidade e a competitividade. Todos nós sabemos que o país passa por um momento ímpar, muito significativo, de uma possível reforma tributária estruturante da nossa Constituição. E os temas deste Congresso, além do tema principal, todos, de alguma forma, vão tangenciar e criticar construtivamente, naquilo que for possível, também este momento que estamos passando. Quero agradecer, em nome de todos os participantes do painel, o convite honroso que nós recebemos da organização, e quero agradecer na pessoa do presidente, o professor Heleno Taveira Torres, e também do presidente de honra da ABDF, o doutor Gustavo Brigagão, e de toda a organização. Friso que nós já estamos com um número recorde de participantes. São mais de 500 pessoas presencialmente, mais de 900 pessoas presencialmente, aliás, corrigindo, e mais de 1.500 pessoas acompanhando pela internet. Como o tempo é escasso, vou diretamente agora fazer a apresentação dos nossos participantes, dos nossos palestrantes, que nos honram hoje. Nós temos a presença da doutora Carolina Brasil Vasques. Ela é advogada tributarista, fundadora do escritório Brasil Vasques, cofundadora de Mulheres no Tributário, pós-graduada em Direito Tributário, MBA em Gestão Tributária pela USP, fundadora do escritório Brasil Vasques, coordenadora do Núcleo Industrial da ACE de Tatuí. O subtema para este painel, ela falará sobre jurisprudência atual sobre a incidência da ISS em verbas indenizatórias. Também contamos com a presença do Dr. Ernesto Trou, que é diretor da BDF, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, mestre e doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa, fundador e diretor do Grupo de Debates Tributários do Rio de Janeiro, o GDT Rio, professor do curso avançado de Jurisprudência Tributária e da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. É sócio do escritório Trou e Fraga Advogados, autor de uma série de artigos publicados em revistas especializadas. Também contamos com a presença do Dr. Leonardo Rezinski, ou Rezinski, depois o doutor, por favor, fique à vontade, Leonardo, de me corrigir. Dr. Leonardo é advogado, sócio de Campos Melo Advogados, especialista em direito tributário, membro da BDF e conselheiro da OAB Rio de Janeiro. Falará sobre o tema tributação dos nômades digitais, visão brasileira. Também contaremos com a presença do Dr. Paulo Coimbra, que é professor de Direito Tributário da UFMG, doutor e mestre em Direito, conselheiro da BDF, sócio do Coimbra Chaves e Batista Advogados, e aqui no painel falará sobre o tema conceito constitucional de rendimentos do trabalho e a competência da União para a instituição de contribuições previdenciárias. E, por último, mas não menos importante, a doutora Priscila Versati. A doutora Priscila é diretora jurídica de empresa de capital aberto, juíza do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e diretora jurídica da Fiesp. É mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Mercado de Capitais pela GVLO, especialista em Direito Tributário pelo Instituto de Estudos Tributários, o IBET. Aqui no nosso painel, falará sobre o tema tributação de prêmios e bônus e outras formas alternativas de remuneração extraordinária. Todos os nossos palestrantes já recebem, por favor, o meu agradecimento por me permitir ler um breve e sintético currículo, porque se
fosse aqui ler toda a experiência de cada um e a formação, levaríamos muito tempo. E também agradeço antecipadamente o esforço de vocês em apresentar cada um no tempo máximo de 15 minutos, que é um trabalho chato, mas necessário deste presidente aqui. Então, para iniciarmos, passo a palavra inicialmente à doutora Ana Carolina Brasil Vasques. Boa tarde a todos, é uma honra estar nesse painel com todos os colegas, muito obrigada, doutor Daniel, presidente da mesa, doutora Priscila, doutor Ernesto, doutor Paulo, doutor Leonardo, é uma honra estar nessa tarde aqui com vocês hoje. Aproveito o momento também para agradecer Daniele Brigagão, o presidente, professor Heleno Torres, e também o Gustavo Brigagão pelo convite. E espero poder contribuir um pouquinho hoje aqui com um tema que é extenso e que não cansam de se atualizar as jurisprudências em nossos tribunais. O meu tema será sobre a contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e a atual jurisprudência. A minha tela está ok? Está aparecendo para todo mundo? Aqui eu deixei o meu e-mail, meu LinkedIn e meu Instagram, também atualizando um pouquinho, né, das redes sociais que nós utilizamos hoje em dia. Iniciando meu tema, a título de introdução, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma indireta e direta. De acordo com a Constituição Federal, as contribuições previdenciárias incidem sobre as contribuições previdenciárias, as folhas de pagamento será financiada a Seguridade Social, assistindo todo o Sistema Único de Saúde e Assistência Social, custeando benefícios como aposentadoria especial, auxílio-doença, pensão por morte e salário-maternidade. Características do tributo: fato gerador, prestação remunerada dos serviços e, em algumas situações, como no caso da CPRB, sobre a receita bruta ou sobre o faturamento. Contribuintes, o empregador e a empresa e as pessoas físicas. Base de cálculo, em regra, a remuneração dos serviços. No caso da CPRB, a receita bruta ou o faturamento. Aqui um pouquinho das alíquotas. A nossa folha de pagamento no Brasil tem uma elevada carga tributária, podendo chegar a 48%, enquanto a média dos países da OCDE tem uma alíquota de 22,9%. A natureza jurídica do tributo. Temos grande litigiosidade em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias ou não, analisando a natureza dessas contribuições. A previsão legal é que a contribuição previdenciária só deve incidir sobre verbas remuneratórias. Então, o grande conflito reside no fato do julgamento de se a verba é indenizatória e compensatória ou, de fato, remuneratória. O artigo 22, inciso 1, da Lei 8.212, de 91, define como base de cálculo das contribuições previdenciárias o total de remunerações pagas destinadas a retribuir o trabalho. Então, dessa forma, as contribuições pagas como forma indenizatória estariam fora da incidência de contribuição previdenciária. Outro ponto que eu achei interessante trazer é a questão da habitualidade. Em 2017, o Supremo julgou em repercussão geral sobre o tema 20, que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado a qualquer título, quer anteriores ou quer posteriores, trazendo a questão da habitualidade. Então, além da questão da incidência da natureza indenizatória, o Supremo também tem trazido em suas decisões a questão da habitualidade. Aqui eu trouxe algumas decisões: a incidência de INSS no aviso prévio indenizado. Essa decisão é antiga, é de 2014, tema 478, em que foi julgado que não há incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado. Inclusive, eu trouxe esse tema porque ele ficou pacífico na instrução normativa 2110 da Receita Federal, agora em 2022. A incidência do INSS sobre os 15 dias do afastamento do auxílio-doença, também tema 738, julgado em 2014, também reiterada nessa IN da Receita Federal. A incidência sobre o salário-maternidade.
A incidência sobre o salário maternidade foi julgada em 2014 pelo STJ, julgando desfavorável ao contribuinte, dizendo que teria uma natureza salarial, enquanto o STF, em 2020, trouxe uma reversão dessa decisão, colocando que o salário maternidade tem uma natureza indenizatória, portanto, não incide a contribuição previdenciária. Incidência de INSS sobre 1/3 de férias. Esse tema ele foi julgado também em 2014, com natureza indenizatória e compensatória. No entanto, agora em 2020, né, que o nosso tempo nos julgamentos são tão demorados que a gente fala dessa forma. Mas em 2020 o STF teve uma reversão dessa jurisprudência, colocando que é legítima a incidência do INSS no 1/3 de férias, o que trouxe até uma certa insegurança jurídica, porque nós não temos ainda o julgamento dos embargos de declaração, que o ministro André Mendonça, se não me engano, agora em junho, suspendeu todos os julgamentos desse tema até o julgamento dos embargos, pela questão da modulação dos efeitos, porque muitas empresas não estavam contribuindo, né, com o INSS sobre 1/3 de férias, desde a decisão de 2014 do STJ, e isso veio para trazer uma certa insegurança, principalmente depois da decisão que nós tivemos sobre a coisa julgada. Incidência sobre 1/3 de férias indenizadas, independente do julgamento do STF, o julgamento do STF, na verdade, trouxe que essa incidência é só sobre as férias gozadas. Então, sobre o 1/3 das férias indenizadas, continua não havendo incidência de INSS. Quanto à incidência de férias indenizadas, o próprio legislador, né, tem a previsão da não incidência, então esse é um assunto pacífico, e a incidência do INSS sobre o 13º salário. Esse nós temos simulado que existe a legítima incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Incidência de INSS de um 13º proporcional do aviso indenizado. Esse tema ainda será julgado pelo STJ sob o tema 1170. O tema foi afetado em outubro de 2022 e nós estamos aguardando o julgamento. Incidência de INSS do adicional noturno, periculosidade e horas extras. Esses são temas antigos que já foram julgados pelo STJ em 2014, em que há incidência da contribuição previdenciária nessas verbas pela natureza remuneratória, e que eu trouxe aqui linkando com uma decisão que teve do STF em 2020, em que eles se manifestam sobre a incidência e sem repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional. Então, o ministro, se eu não me engano, foi o Dias Toffoli, trouxe essa decisão, o que nos causa, muitas vezes, dúvida em relação ao que já foi julgado no STJ e poderá ser julgado no STF, e o que não, porque muitas vezes eles falam que é matéria infraconstitucional e, de repente, colocam em pauta de julgamento e trazem uma mudança de jurisprudência, trazendo ainda mais insegurança jurídica para o nosso sistema. Aqui um pouquinho sobre a incidência de INSS sobre o Vale Alimentação. O Vale Alimentação incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o Vale Alimentação pago em pecúnia. Essa decisão foi de relatoria do ministro Gurgel, foi recente, em que reiterou também o que já tinha na IN 2110 da Receita Federal de 2022, dizendo que o Vale Alimentação, para não incidência de contribuição previdenciária, não pode ser pago em dinheiro em espécie. Incidência sobre Vale Transporte, não há incidência de verbas de contribuição previdenciária sobre o Vale Transporte. Aqui nós temos até uma COSIT sobre o Vale Combustível também, em que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de Vale Transporte por meio de Vale Combustível ou semelhante. Só reiteram que a contribuição está limitada ao valor equivalente estritamente necessário para o custeio do deslocamento da residência ao trabalho e vice-versa. Em 2021, nós tivemos um informativo do STJ sobre a incidência
de contribuição previdenciária sobre vale transporte, auxílio alimentação e auxílio saúde, quando há coparticipação, então, quando há desconto do funcionário. Esse tema está afetado sobre o tema 1174, foi afetado em 2022 e vai ser julgado em sede de repercussão geral. Aqui eu trouxe também que sobre o plano de saúde, que também será julgado nos casos de quando há coparticipação, né, quando há desconto do funcionário. Aqui um pouquinho, né, sobre a importância do plano de saúde, da natureza do plano de saúde, de custear um próprio dever do Estado, que é a saúde, e de que não há previsão na lei se o plano de saúde tem coparticipação ou não, qualquer outro requisito. E, portanto, não deveria haver a incidência de contribuição previdenciária no plano de saúde, independente de coparticipação ou não. Passei rapidamente aqui, eu tinha vários slides, fiquei com um pouquinho de receio de passar do tempo, e passo para a minha conclusão. Se a tributação da folha for muito onerosa, nós podemos estimular, né, a redução da contratação de empregos, estimular a informalidade, a pejotização, que também já é tão debatida, inclusive quando nós falamos na reforma tributária sobre a renda, sobre tributar dividendos, a questão do desemprego também, e passo para a minha conclusão, que desonerar a folha deve ser a pauta dos próximos passos da reforma tributária, pois nós estamos falando da reforma tributária sobre o consumo, mas também precisamos rever a reforma sobre a folha de pagamento, porque isso deve gerar mais empregos, impactar positivamente a economia, gerando emprego, gerando renda, gerando consumo, gerando mais arrecadação para o Estado e trazendo desenvolvimento econômico. Eram essas as minhas ponderações sobre o tema, e agradeço mais uma vez a ABDF e os colegas de mesa. Obrigado, doutora Ana Carolina, pela apresentação. Os temas realmente são vastos, inúmeros, daria para discutir em profundidade cada um deles, mas o tempo não nos permite. Mas muito obrigado pela síntese, e vamos usar esse tempo que foi economizado para, quem sabe, debatermos depois de todas as apresentações. Antes de passar para o doutor Ernesto Troll, quero apenas lembrar a todos um dado importante, que a Receita Federal informou recentemente que no ano passado, em 2022, o Brasil bateu o recorde de arrecadação dos tributos sobre o trabalho. O Brasil arrecadou 536 bilhões de reais, como parte dos 2,2 trilhões que foi toda a arrecadação nacional. Então, próximo de 27% de toda a arrecadação do Brasil é sobre o trabalho. Daí, muito importante a colocação, bem lembrada, a doutora Ana Carolina nos lembrou de que isso dificulta, né, o aspecto da competitividade e do aumento do acesso ao trabalho e a melhora da economia no nosso país. Passo, então, a palavra ao doutor Ernesto Troll, que falará sobre os critérios para pagamento da PLR e sobre a jurisprudência versus a Receita Federal. Terá o tempo de 15 minutos. Doutor Ernesto, com a palavra. Obrigado, Daniel. Fico muito feliz de estar aqui presente no painel, que o Daniel, com outros amigos também, o Paulo, Leonardo, colegas, Ana Carolina, a Priscila também. Queria agradecer ao professor Heleno, nosso presidente, e também especialmente a um casal que, de fato, constrói talvez a família do direito tributário, Gustavo e a Dani Brigagão, que são pessoas especialíssimas, né? Acho que se isso tudo acontece, se deve a muita gente, mas especialmente esse casal é muito especial para mim. Quando me falaram do tema direito tributário e direito do trabalho, eu de cara eu falei, gente, eles conseguiram juntar talvez os dois ramos que na faculdade todo mundo odeia, né? Faculdade, o pessoal ama direito de família, crime, civil. Você fala, não, trabalhista não quer ver de nenhum. Tributário, então, o advogado fala, não, cara, número, eu tô fora. Aí você junta os dois, mas esse tema é muito relevante, acho, especialmente no momento que a gente vive. Em tempos de home office, pandemia, pós-pandemia, trabalho externo, está tendo uma revolução no mundo em relação ao trabalho, né? O conceito de trabalho
que a gente via 50 anos atrás, esse nem existe mais. Mas o conceito de 10 anos atrás já é muito diferente. Né? E a gente vê isso não só no Brasil, mas em todos os lugares. Né? A gente hoje tem conceito muito diferente de 5 anos atrás. E a gente está agora, talvez, próximo à grande revolução dos últimos anos no direito tributário. Essa reforma que está em vias de sair e já com muitos ajustes. Então, você junta dois momentos, talvez revolucionários, de direito tributário e direito do trabalho, são momentos de muita tensão. Alguns dos temas aqui parecem muito recorrentes, né? A questão que me coube sobre a PLR já é um tema que já se estende há muito tempo nos tribunais, mas eu acho que cabe uma nova visão sobre esses temas, especialmente em função da nova realidade. Né? Aquele trabalho tradicional ele cada vez diminui mais. Né? Até o colega Leonardo vai discutir sobre um tema que é interessantíssimo, nômades digitais. Como você vai tributar isso? A gente tem N questões aqui agora, e aí ouvindo a Ana Carolina, verba indenizatória, eu ouço essa discussão quase desde que eu entrei no direito tributário. Né? E a gente não resolveu ainda, segue aí. Então, assim, esse é o momento de a gente mudar um pouco isso e passar a ter uma nova visão sobre os temas. Nesse sentido, em relação ao tema específico aqui, eu pontuei em 3 curtos slides aqui, só para a gente ter um pouco um guia aqui para a apresentação. Eu vou passar aqui. Vocês conseguem ver os slides? Então, aqui... Vamos lá. O primeiro ponto é definir o que é PLR, tá? E aí você fala assim, mas isso é simples, né? Participação nos lucros, resultados, isso aí não é muito difícil. Mas o intuito que trouxe em relação a isso, e mundialmente, me parece que é o quê? Olha, eu tenho uma empresa com empregados, né? E aí os empregados são funcionários, recebem salário, aquela velha sistema tradicional, e os sócios da empresa ganham os lucros. Por que não também premiar, compensar, talvez justificadamente mesmo, passar parte dos lucros para esses empregados? Né? Por que não fazer isso? Não seria justo que fosse isso, né? Que eles também ganhassem quando a empresa ganha. E aí acho que é para todo mundo. Né? Então, assim, eles vão ficar mais estimulados, a empresa vai ser melhor, ganha todo mundo junto. Esse aí parece simples, né? Mas a definição desse conceito e do que é PLR, até hoje, segue como um tema a ser debatido para se entender a tributação. Entender o que seria isso. Por quê? A partir do momento que eu sou um empresário, pago para um empregado meu passando os lucros, ele passou a ser meu sócio? Não, ele não é meu sócio. Mas eu estou aumentando o salário dele? Sim? Perdão, eu vou colocar aqui. Perdão. Ficou melhor agora? Obrigado. Sim, tá melhor. Obrigado, maravilha. Foi mais fácil de ver, né? Eu também estou usando óculos aqui, se ficar pequenininho é difícil aqui. Vamos lá. Então, voltando ao tema, definir o que é a participação dos resultados não é uma coisa tão simples, né? Por quê? Em princípio, os empregados recebem isso quando a empresa vai ter ganho. Então, está mais claro que é próximo de um lucro efetivo, né? Se não tem lucro, não paga. Mas os empregados tradicionalmente recebem verbas pela sua remuneração ao seu trabalho feito. Isso é da mesma forma? Segue a mesma regra? Não segue? Esses conceitos não são tão fáceis. E a definição disso me parece essencial para definir como se tributa. Por quê? Talvez o mais indicado seja dizer, olha, se é lucro, eu vou aplicar a regra de lucro. Como lucro, a partir do momento que foi obtido o lucro, parte desse lucro que iriam para os sócios vai ser dividido com os empregados, aplicar-se a mesma regra de tributação. Em princípio, no Brasil, não tributa-se lucros de dividendos, não se tributaria. Mas não foi isso que determinou o legislador. Tá? Teve uma regra específica que se ajustou. A grande questão é o que fazer quando não está na regra específica. E aí, vale aqui determinar que a Lei 10.101 trouxe as regras para se pagar PLR. Tá? Regras, algumas mais gerais, mas umas bem minuciosas. Né? E dentro dessa norma, ela estabelece que a PLR não vai servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias e vai ter uma incidência de imposto de renda da pessoa física estabelecida, inclusive, na própria lei, uma tabela específica, progressiva em relação a isso. Então, em princípio, está solucionado, não é para ter discussão mais sobre o tema. Ocorre que, por terem essas regras específicas, muitas vezes o empresário não consegue cumprir todas as regras, e aí surge um limbo. Que limbo é esse? É pago uma PLR, mas não se segue as regras da lei. O que eu aplico agora? Qual é a natureza dessa PLR que não seguiu as regras da Lei 10.101? E aí tem várias discussões. A grande questão que se trata, na maioria dos casos, eu tenho regras que são estritamente necessárias para eu aplicar as regras para fins tributários
Ou essas regras que estão ali são as regras que devem ser atingidas pelo empresário quando paga a PLR, mas a natureza em si da PLR e a sua tributação é aquela regra geral, mesmo que o empresário não cumpra todas as regras específicas para pagar a PLR? Esse dilema é que se hoje trava-se discussões, tanto no CARF quanto no Judiciário. E aí, desde discussões onde eu tenho talvez um diretor que não recebe salário, eu posso incluir ele dentro do conceito de PLR quando eu pago? Ou eu fiz um acordo, mas eu não administrei esse acordo, não levei ele ao sindicato, ele não foi homologado no sindicato. A PLR perde a natureza dele se não foi homologado pelo sindicato? Tem uma previsão legal? Tem uma previsão legal para isso. Mas se não foi, muda a natureza da PLR, se não está seguindo a regra? Como a gente trataria isso? Qual a forma de lidar com esse cenário? Isso é muito importante. Existe, dentro desses fatores, discussões que seguiram uma trajetória histórica que vem se alterando, tá? Nesse sentido, dividir com vocês aqui um pouco uma linha do tempo de como é que se deu esse passado. Em princípio, a gente vinha lá até 2015 com decisões bem favoráveis aos contribuintes, ou seja, o CARF vinha analisando de uma maneira um pouco mais subjetiva e até mais complacente com o contribuinte, aonde, se eventualmente não se cumpriu exatamente o disposto na 10.101, ainda assim se aplicaria a natureza da PLR e a tributação estabelecida ali. Ou seja, afastaria-se a questão da contribuição previdenciária, não serviria de base para a contribuição previdenciária e aplicaria-se a tributação do imposto de renda conforme previsto na norma. Ocorre que em março de 2015, vem a Operação Zelotes, né? A gente sabe o que aconteceu, o CARF parou de funcionar, teve uma grande revolução, isso mudou muito a forma de pensar, e o CARF passa a mudar o seu entendimento. Então, as exigências que eram relativizadas passaram a ser exigidas no estrito, na minuciosidade. Deixou de se ter uma permissividade em relação às exigências. E aí vem uma série de julgados, todos contrários aos contribuintes. Tá? Na sequência, quando vem aí, em 2022, e aí você passa a ter o voto de qualidade, que prevê que, no caso de empate, é a favor do contribuinte, você tem uma reversão. Voltam a ter as decisões, especialmente na qualidade do presidente, né, o Carlos Henrique Oliveira, ele passa, comandando o CARF, ele passa a ter várias decisões em favor do contribuinte. E aí você volta a um cenário anterior e você passa a ter um cenário mais favorável ao contribuinte. No entanto, com a mudança agora, de 2023 para cá, que mudou-se o presidente do CARF, já houve uma reversão. Né? Eu citei aqui 3 julgados, mas são mais do que isso, deve ter aí mais de 10 julgados, voltando às discussões que eram pós-Operação Zelotes. Né? Então, você vê, era favorável, foi contrário, voltou a ser favorável, agora voltou a ser contrário. Em cenários muitas vezes semelhantes, cenários muito parecidos. Né? Eu citei aqui a questão dos diretores não assalariados, que é um caso clássico, que tem julgados em momentos diferentes, 4 tipos de julgados diferentes, sobre a mesma coisa. Né? E a gente tem aí uma grande insegurança. A matéria ainda pende de ter algumas definições finais no CARF, né? A gente não tem ainda uma decisão definitiva, mas voltou a ter decisões no cenário atual contra os contribuintes em relação a isso. E aí você veja, no momento onde a gente está discutindo aqui nova tributação, nova forma de tributar, você tem julgados aí num período de menos de 10 anos que oscilam de uma maneira tremenda, né? O que gera uma insegurança para os contribuintes como um todo. Não é diferente nos tribunais judiciais, a gente tem a matéria sendo apreciada, em boa parte, contrários contribuintes, né, os TRFs, vêm seguindo um entendimento contrário de entender que deve se aplicar de maneira mais estrita a interpretação da 10.101. Só que o STJ tem um precedente da segunda sessão, não é a primeira sessão, é da segunda sessão, aonde ele unificou a jurisprudência para determinar que a PLR tem caráter indenizatório. Para que casos esses? Não tributários, né? Segunda sessão. Mas para os casos de incidência ou não dos valores recebidos para fins de pensão alimentícia. Então, ele determinou que a PLR, o caráter dele é indenizatório, não deveria estar na base da pensão alimentícia, tá? Mas ele não apreciou a questão tributária. Então, o que me parece é que em breve teremos uma discussão, talvez entre sessões, vai ter que ser julgado pelo plenário do STJ isso. Porque vai ter um conflito se, de um lado,
ficar sedimentar as decisões que têm sido tomadas nos TRFs, no STJ, que vai ser contrária à decisão do próprio STJ da segunda sessão. Esse tema é um tema que ainda não está definido nos tribunais superiores, né? O Supremo ele até apreciou no passado matéria semelhante, mas é a relativa falta de uma lei que viesse regulamentar a exigência, então ele não apreciou o tema específico sobre isso, mas é um ponto relevante. Em complementação a esse ponto da conduta previdenciária, vem a questão da incidência do imposto de renda. A norma é bem clara, tem uma tabela específica para isso, e, em princípio, não se discute que incide o imposto de renda, né, na pessoa física com a tabela específica para a PLR. No entanto, há também nos tribunais, né, ainda em segunda instância, a discussão se seria cabível ou não esse imposto de renda. A discussão baseia-se muito no conceito de que a PLR deve ser equiparada à distribuição de lucros. Por quê? Porque o empregado, que já tem o seu salário tributado, tem o imposto de renda, tudo sobre isso, sobre a sua renda, tem também de tributar algo, tá? Que não é uma remuneração específica, conforme determinado pela própria lei, ou seja, não está na base de cálculo previdenciária, mas tem que ser tributado pelo imposto de renda se o fundo que ele recebe tem a natureza de lucro, de distribuição de dividendos. Né? E aí você vai dizer, mas ele não é sócio da empresa, então não deveria ele receber. Mas ele está recebendo como uma parte disso. A própria norma estabelece que tem um limite para se distribuir até 5% do valor dos lucros. Não pode se distribuir mais do que isso. Né? Então, poderia, sim, ter essa equiparação? Me parece que sim. Tá? Eu estou com um efeito aqui que eu estou azul, né? Vocês estão vendo aqui? Isso aí é interessante. Ó. O tema aqui é interessante, que eu fiquei azul. Não sei por que o efeito aqui, mas... Efeito Smurf. O efeito Smurf aqui. Eu vou tentar tirar aqui, mas eu estou finalizando também. A gente começou finalizando aqui como tributarista, vai acabar como Smurf, mas tá bom também, né? De repente anima um pouco mais o tema, né? Você junta tributário e trabalhista, que dá uma animada, né? Mas só para concluir aqui... Só para lembrar o colega, faltam 5 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. Eu ia complementar aqui, talvez eu seja um Smurf habilidoso, né, para poder expor mais o tema aqui, que a discussão do imposto de renda, se deve incidir ou não, é uma discussão válida. Tá? Por quê? O próprio governo já tem um projeto, já aprovado no Senado, em via de ser passado pela Câmara, para isentar a PLR do IR e da incidência sobre isso na pessoa física. Já está aprovado pelo Senado, em breve vai ser apreciado, mas a discussão judicial também me parece válida. Por que me parece válida? Porque se você dá uma natureza para a PLR de algo que é lucro, porque ela vem de distribuição dos lucros, e você diferenciar o empregado do sócio, não me parece seja o mais justo, especialmente o empregado que já é tão onerado, né? E o intuito da norma justamente é o quê? É você valorizar o serviço do empregado e isso estimular que tenha uma divisão aí entre os ganhos da empresa com os empregados também. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a discussão ainda recente no judiciário, né, sem posicionamentos mais superiores, mas ela tem um ponto válido. Apesar de ter uma norma específica sobre isso, em termos de justiça, equidade, me parecia válido que também fosse isento do imposto de renda a PLR. Então, acho que é um ponto também interessante a ser discutido. Então, sendo esses temas, né, a gente tem hoje como conclusão o CARF indo e vindo, sem uma definição, o judiciário ainda recentemente apreciando, mas com conceitos que vão conflitar entre o direito do trabalho e o direito tributário, mas conceitos que me parecem impossíveis você ter uma definição de PLR para fins de direito do trabalho, incidência, até direito da família, né, incidência sobre pensão alimentícia ou não, uma decisão diferente para fins tributários, e a matéria ser apreciada por tribunais superiores. Tá? Daniel Marcelino, eu peço você aí, eu queria dizer que você seria o papai Smurf, se eu ver o Smurf, mas isso seria um absurdo, porque você é o nosso grande líder aqui, mas eu peço para você, agradeço o tempo, a apresentação e fico à disposição para seguir no painel. Perfeito, muito obrigado, doutor Ernesto. Foram ótimas as informações do seu estudo, anotei aqui alguns pontos e tomara que tenhamos tempo para voltar a falar. Nesse painel ainda, em um debate. O nosso próximo palestrante, doutor Leonardo, vou errar aqui provavelmente o nome dele, a pronúncia, se é Rezinski ou Rezenzki, mas fique, por favor, à vontade, e me perdoe antecipadamente pela pronúncia equivocada, doutor Ernesto, com a palavra.
Obrigado, presidente Daniel Marcelino. Vou pedir à Júlia, que está nos tutelando aí do ponto de vista tecnológico, que coloque a apresentação na tela. Obrigado, Júlia. Vou falar sobre a tributação dos nômades digitais. Primeiro, queria dar boa tarde a todos, queria agradecer aos participantes que nos assistem, vocês é que fazem tudo possível. Queria agradecer ao nosso presidente do painel, doutor Daniel, aos nossos brilhantes colegas, doutora Carolina, o doutor Ernesto, que falou aí com grande brilho, com a erudição que lhe é peculiar, e o doutor Paulo e a doutora Priscila. Doutora Priscila também, doutor Paulo, que ainda vão falar. Queria fazer agradecimentos rápidos aqui à comissão organizadora, o professor e doutor Gustavo Brigagão, presidente de honra da BDF, que nos permite que esse congresso se realize sempre, a diretora de marketing, Daniele Brigagão, presidente Heleno, os diretores da BDF, nossos amigos, Carlos Adolfo Duarte, Marcos Catão, André Oliveira, Carlos Henrique Bechara, a secretária da BDF, a incansável Iandara, e o meu especial agradecimento ao professor Choueire, em cujas luzes eu fui beber em seu artigo sobre residência fiscal para adequada compreensão e dissecção do tema sobre o qual eu vou falar. Também preciso prestar minha homenagem ao ministro Luiz Fux, homenageado do nosso Congresso, a quem eu tenho a honra de conhecer pessoalmente e com o qual eu tenho uma grande dívida de gratidão. O ministro Fux me indicou para o meu primeiro estágio e depois onde eu fui efetivado na Shell Brasil, e a minha carreira profissional começou por ali, por indicação do ministro, a quem eu acompanho desde a época do ingresso na magistratura, e sei da vocação para a justiça, e tenho só uma certeza: o ministro Fux não parará no Supremo. A busca dele pela justiça é incansável. Queria apresentar a questão e dizer da minha felicidade de poder falar um pouco de uma maneira que, para mim, é inusitada. Nós, advogados tributaristas, estamos sempre tentando afastar a tributação ilegítima, a tributação injusta, a sanha fiscal, os tributos Doutor que a gente... Leonardo, Oi. só para avisá-lo, não está aparecendo para nós a forma de apresentação. Agora sim. É porque é a Júlia que está tocando isso aí. Vamos lá. Tá certo. Júlia, volta um. Estou na introdução ainda. Aí, pronto. Então, é isso. Então, eu acho que dessa vez a gente está do outro lado do balcão. A tributação dos nômades digitais, na verdade, é um desafio para encontrar a tributação justa e não para afastar a tributação injusta. E é sob essa perspectiva que eu pretendo apresentar o tema muito brevemente, nesse curto tempo que a gente dispõe hoje. Você pode passar, então, por gentileza, Júlia. Para a gente falar do nomadismo digital, a gente tem que falar dos antecedentes, falar primeiro do que é nomadismo. Nomadismo é a constante mudança de território pelo homem. E os nômades têm origem lá no homem caçador-coletor, o homem da era paleolítica. Começou há 2,5 milhões de anos atrás, não tinha homem naquela época, talvez só tivesse os hominídeos, mas chega até 12 mil anos atrás. E, nessa época, o grupo de homens tinha que se mudar de território, porque eles eram apenas caçadores-coletores, então eles estavam sempre à busca da caça e dos frutos. Então, nessa época, o homem era um nômade por necessidade de sobreviver. Essa era a motivação do nomadismo. Veio a chamada Revolução do Neolítico, entre 10 mil anos antes de Cristo e 3 mil anos antes de Cristo, e o homem se fixou à terra porque ele dominou a agricultura e a pecuária. Começou a cultivar a terra e domesticou os animais. Aí o homem deixa de ser nômade, ele se fixa ao território. E eu falo disso porque a ideia de território é uma ideia importante para o paradigma da tributação.
No século XV veio a formação dos estados modernos e a soberania. Só para a gente relembrar um conceito que todos dominam, mas que eu preciso contextualizar, é que Estado é definido como organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem comum, com um governo próprio e um território determinado. E a soberania é o poder que o Estado exerce, criando e aplicando suas próprias leis dentro do seu território, o que a gente pode chamar também, numa denominação anglo-saxônica, de enforcement, ou poder impositivo. E com a formação desse Estado moderno, soberano, com poder impositivo, alguém tem que pagar a conta. Surgem os tributos modernos, concebidos sob o paradigma do território físico. No século XVI começam as grandes navegações, descobrimentos de novas terras, um predomínio da paz internacional, entremeado de algumas guerras, mas predominantemente paz, um incremento do comércio internacional e uma mobilidade humana que não havia sido vista anteriormente. E a gente chega no final do século XX, começo do século XXI, globalização, economia digital e, mais recentemente e tristemente, a pandemia de Covid-19. Nesse momento, o território físico, que era paradigmático, começa a conviver com o território, um espaço digital, um território virtual, no qual a soberania, o poder, o enforcement dos estados não tem mais o mesmo respaldo. Então, a gente vê uma quebra desse paradigma da territorialidade, que também se reflete no enfraquecimento do poder impositivo dos estados para a tributação desse novo espaço virtual. Pode passar, por favor, o slide, Júlia? E aí a gente chega, finalmente, aos nômades digitais. E eu pergunto e respondo: quem são os nômades digitais? A gente, por definição, pode dizer que são os indivíduos que trabalham remotamente, geralmente pela internet, mas poderia ser uma intranet, e viajam pelo mundo trocando de domicílio com frequência, motivados primariamente pelo desejo de conhecer outros lugares e viver em outros países. Aqui não se tem mais um nomadismo por necessidade, mas um nomadismo por escolha, um nomadismo voluntário. Eu fui procurar algumas estatísticas. Em 2021, ainda no final da pandemia, no Rio de Janeiro, havia entre 8 e 10 mil nômades digitais, e cresce que havia, na época, entre 10 e 15 milhões de nômades digitais no mundo inteiro. E aí o Brasil expediu uma regulamentação imigratória para os nômades digitais. Eu vou citar essa regulamentação apenas para efeito de ilustração, que é a resolução CEMIG do Ministério da Justiça, número 45, de 9 de setembro de 2021, e ela diz que considera-se nômade digital o imigrante que, de forma remota e com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação, seja capaz de executar no Brasil suas atividades laborais para empregador estrangeiro. A gente tem aqui alguns elementos de conexão entre essas pessoas, esses nômades digitais, e o Brasil. Primeiro, que eles seriam necessariamente imigrantes, ou seja, você não cuidaria de brasileiros. O brasileiro não poderia ser nômade digital dentro do próprio país. Que ele executa dentro do nosso território uma atividade laboral para um empregador estrangeiro. Então, também nessa norma regulamentadora, não se cuida de um brasileiro ou de um estrangeiro laborando para uma empresa brasileira, um empregador brasileiro, mesmo que ele se enquadrasse no conceito ontológico de nômade digital, como aquela pessoa que se move permanentemente. Pode passar, por favor. Já passou. A gente tem que voltar um pouquinho aqui em mais um conceito que todo mundo domina, mas só para rememorar, que é o conceito de tributação. E
para falar de tributação, a gente tem que falar de duas características que são primordiais da tributação. A primeira é a pertinência econômica, a segunda é a capacidade contributiva. Tributar é apropriar uma parte da riqueza privada para o custeio da despesa pública. Mas essa tributação só é justa se encontrar adequadamente a pertinência econômica e se capturar a capacidade contributiva. A pertinência econômica é a característica da tributação pela qual o indivíduo vai pagar tributos naquela comunidade na qual ele está inserido, onde ele se beneficia do gasto público. E a capacidade contributiva, quem tem mais, paga mais. Talvez traduzindo para uma metáfora de domínio corriqueiro, é como se a gente estivesse num condomínio. Quem usa as partes comuns, acessa seu apartamento pelos elevadores, tem a assistência do porteiro, as crianças brincam no play, tem que pagar a cota condominial. Mesma coisa com os tributos. Quem está inserido naquela comunidade tem que participar do custeio da despesa. Especificamente, a gente não vai falar da tributação sobre propriedade e consumo, porque essa já ocorre na localização dos bens, da produção, do consumo. Então, para o nômade digital, ele já paga o tributo sobre o consumo no lugar onde ele vive. Acho que o que nos causa maior perplexidade aqui é como há a tributação da renda do nômade digital. E aí há várias possibilidades. O local da fonte pagadora, o local onde está o recebedor, onde está o meio de pagamento. Esses todos são elementos de conexão entre o contribuinte e a tributação e o fato gerador. E a gente pode utilizar alguns critérios. Por exemplo, nacionalidade ou residência. Quem o Estado tributa? Ele tributa quem reside dentro do seu território? Ele tributa quem é seu nacional? Então, existe a possibilidade da tributação com base na nacionalidade e com base na residência dentro do território. Que fatos o Estado vai tributar? Ele tributa os fatos ocorridos dentro do território, os fatos ocorridos dentro do território fora do seu território, ou só fora do seu território. Então, você tem territorialidade e universalidade. Que critérios o Brasil usa? O Brasil usa, basicamente, a regra da territorialidade, está inserida na Instrução Normativa SRF 208 de 2002, e para o estrangeiro, esse nômade digital estrangeiro que ingressa aqui, ele se torna residente, portanto, tem a obrigação de pagar tributo no Brasil a partir do momento que ele permanece aqui por 184 dias consecutivos ou não dentro de cada 12 anos. Para os brasileiros é diferente. Para o brasileiro, ele está aqui, ele já tem que pagar imposto aqui, desde que se enquadre em determinados critérios, mas o critério não é de territorial e prazo, é de ânimos de permanência. O brasileiro, quando quer sair daqui, quer parar de pagar imposto aqui, ele tem que preencher uma declaração de saída. Por exemplo, os Estados Unidos fazem diferente. Eles tributam seus nacionais pela universalidade. O americano paga tributo nos Estados Unidos, morando lá ou não. Ele sai, vem para o Brasil, fica aqui 184 dias, se torna residente, tem que declarar e pagar imposto de renda aqui, mas ele continua devendo imposto ao governo americano. E aí, eventualmente, se houver acordo para evitar a bitributação, ele pode usar um crédito, deixar de pagar, conforme for. E aí tem um julgado interessante e importante, de 1924, da Corte Suprema Americana, Cook versus Tait, que definiu que é constitucional essa tributação com base universal, que o americano se beneficiaria do status da nacionalidade americana em qualquer lugar que ele se encontrasse. O que acontece é que essas regras que se sobrepõem, nacionais, residentes, estrangeiros, eventualmente podem criar lacunas em que uma pessoa simplesmente não se sujeita à tributação em lugar nenhum. Exemplo, a pessoa vem de um país que tem uma regra semelhante ao Brasil, em que a residência vai fixar
o dever de pagar o tributo, mas ele não fica lá 184 dias, também não fica no Brasil, fica em 3 países diferentes e não paga tributo em lugar nenhum. Ou pode ocorrer também de haver sobreposição. O que se deseja é que não haja uma tributação exacerbada, mas que também todos sejam chamados a pagar o tributo no local onde vivem, convivem e aproveitam do gasto público. Pode passar, por favor, o slide, Júlia. E, finalmente, chegamos às possibilidades, desafios para a tributação da economia digital e dos nômades digitais. Fica claro que, com a quebra do paradigma da territorialidade física e com a inauguração da era digital, do território virtual, ou esse modelo territorial virtual, a tributação fica bastante prejudicada, porque ela foi concebida dentro de um modelo de território físico, de soberania física. O Estado não consegue ainda alcançar adequadamente todas as transações que ocorrem dentro do ambiente virtual. E o estrangeiro pode se mover também não alcançando os requisitos para ser tributado. As possibilidades, na verdade, de alcançar uma tributação justa passam, eventualmente, por se identificar pagamentos em rendas feitas por entidades no exterior, por meio de instituições financeiras do exterior ou para contas no exterior. E, muitas vezes, os Estados nacionais não têm esse alcance, não têm essa informação. E o que seria possível se propor para que essa tributação fosse alcançada, essa tributação justa, tendo em vista a pertinência econômica, tentando alcançar a real e adequada capacidade contributiva? Primeira possibilidade seria o que eu chamo de um condomínio de soberanias. Vamos voltar àquela metáfora do condomínio, da mesma maneira que cada condômino abre mão da sua soberania, do seu direito de mando sobre as partes comuns em prol de um síndico que administra essas partes comuns e arrecada as cotas partes para o custeio dessa despesa comum, também os Estados nacionais poderiam criar um condomínio de soberanias no qual as informações são compartilhadas, no qual a soberania é compartilhada e se fixarem critérios pelos quais a repartição, o rateio da arrecadação se faça de acordo com exatamente esse conceito da pertinência econômica que pode ser concretizado caso a caso. Certamente... Desculpa. Falta 1 minuto. Passando para a conclusão já, presidente. Passando para a conclusão. Obrigado. Nada. Lamentavelmente, ainda temos óbices que são entraves ainda não transpostos para que se atinja esse eventual condomínio de soberanias, essa tributação justa. O primeiro deles, antigo conhecido de todo mundo, são os paraísos fiscais, nos quais os não residentes, as empresas lá residentes podem mascarar, eventualmente, não necessariamente, alguma renda havida no exterior, dado que esses paraísos fiscais não tributam as rendas do exterior, mas apenas as havidas dentro dos seus territórios. E, finalmente, as criptomoedas. As criptomoedas, como se sabe, elas usam a tecnologia blockchain, que permite que os criptoativos funcionem como uma moeda privada, virtual, tecnológica, autoverificável e fora do controle dos estados até o momento. É mais ou menos como se, de uma hora para outra, o dinheiro lá do banco imobiliário começasse a ser aceito com um poder liberatório de troca dentro do mundo real. Partindo para a conclusão, a tributação dos nômades digitais enfrenta esses desafios decorrentes da quebra do paradigma da territorialidade física para a digital e precisam e serão endereçados pela tecnologia e pelos estados no ambiente de cooperação internacional. Eu agradeço a atenção, peço desculpas se eu me excedi brevemente no tempo e me coloco à disposição por e-mail
para responder as perguntas da nossa qualificada audiência. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo. Excelente apresentação. Foi realmente muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, nos alertou de muitos desafios que temos a enfrentar. É até importante a gente fazer esse chamamento no momento em que praticamente a maior parte da mídia nacional está, vamos dizer, não atenta para os diversos problemas que a tributação no Brasil nos exige, e aparentemente acredita que a solução está nesta reforma tributária que ataca precisamente a tributação sobre o consumo, mas esqueceram de verificar as dificuldades que a área previdenciária, tributação sobre o trabalho de forma geral, os controles que isso exige, né? Falar com os departamentos de RH, por exemplo, nós vamos ouvir queixas muito maiores do que provavelmente a área fiscal, propriamente dita. Então, muito obrigado pela apresentação, e acredito que teremos alguns minutos no final para alguns questionamentos. Vamos passar para o nosso próximo palestrante, e fico muito feliz de estar presidindo esse painel, porque o Dr. Paulo Coimbra, além de, como os demais, ser um excelente palestrante, é também um amigo pessoal que conheço de longa data. Dr. Paulo Coimbra é professor de Direito Tributário da UFMG, doutor e mestre em Direito, conselheiro da BDF e sócio do Coimbra e Chaves e Batista Advogados, além de ser um pai muito zeloso e um amigo exemplar. Por favor, Paulo, com a palavra. Muito obrigado, Daniel. Um prazer, uma honra estar aqui sendo presidido por você. Realmente algumas décadas da amizade que nos une, admiração muito forte que tenho também por você como advogado, como pai. Também um prazer enorme estar ao lado da Carolina, do Ernesto, do Leonardo e da Priscila, que certamente fechará com chave de ouro esse painel tão importante que foca na tributação sobre o trabalho. Gostaria também, a exemplo dos demais, agradecer a organização do evento, na pessoa do nosso querido professor Heleno, presidente de honra também Gustavo Brigagão, ternos amigos, cuja atividade é para nós uma genuína inspiração. Vamos falar um pouquinho sobre os requisitos constitucionais que restringem a competência da União para a instituição de contribuições previdenciárias. Muitas vezes, nós ficamos presos a algumas discussões, como Ernesto muito bem apontou, desde os bancos de faculdade de graduação, ouvíamos essa discussão entre verbas indenizatórias, verbas remuneratórias, e muitas vezes essa discussão pode obnubilar nossa visão para questões talvez muito mais relevantes, que permeiam o tema e obnubilam não apenas a nossa visão, mas às vezes da própria Corte Constitucional. E é esse o STF. Esse é exatamente o ponto que nós pretendemos atacar. Nós podemos destacar 3 grandes requisitos que restringem a competência tributária da União. As verbas recebidas precisam ter, primeiro, uma função remuneratória, daí é toda essa discussão entre uma natureza remuneratória e indenizatória, muitas vezes posta sob uma falsa dicotomia, não existem apenas essas duas naturezas, não existe essa dicotomia, muitas vezes pretendida num debate que acaba restringindo, empobrecendo a discussão. Além do caráter remuneratório, que nós voltaremos em breve por ser nosso foco, a habitualidade foi destacado no tema 20, como a doutora Ana Carolina muito bem apontou. Em 2017, foi talvez o requisito mais destacado naquela ocasião, mas certamente não é o único. E a habitualidade, ela se contrapõe ao ganho eventual, ou seja, aqueles ganhos esporádicos, eventuais obtidos pelo trabalhador, não devem estar sujeitos à incidência.
não estão incluídos na competência da União, uma restrição constitucional. E é importante lembrar que ganho eventual não deve ser confundido como ganho inesperado. Afinal de contas, o requisito é ser habitual e não ser previsível ou imprevisível, como muitas vezes percebemos, sejam nas normas infralegais da Receita Federal, sejam nos julgamentos do CARF, essa tendência a confundir o que é eventualidade com previsibilidade. E terceiro requisito que podemos destacar, que é extraído do artigo 201 da Constituição, parágrafo 11, que é a possibilidade de repercussão em benefícios futuros. Se é pago, se é recebida alguma verba, mas que ela não terá reflexos, não terá reverberação em benefícios futuros, também não poderá estar incluída no chamado salário de contribuição por estar fora do espectro da competência da União. Existem outros requisitos para a incidência. Podemos destacar um deles aqui, ouvindo o doutor Leonardo, me lembrei de uma situação muito frequente, que são os expatriados que temporariamente trabalham no Brasil. De muitos deles é exigida a contribuição previdenciária, e não apenas à luz do imposto de renda, mas especificamente no tema contribuição previdenciária, há um outro requisito, muitas vezes olvidado, que é a necessidade do trabalhador ostentar a condição de segurado. Se ele não é segurado, o pagamento por ele recebido não enseja a ocorrência do fato gerador. Esse ponto até é bastante pacífico, existem instruções normativas da própria Receita Federal reconhecendo esta não incidência. Mas o que nós vamos focar hoje é exatamente a natureza remuneratória. Qual é a sua origem? E não vamos aqui deixar essa discussão entre verba indenizatória ou remuneratória empobrecer o debate. Vamos buscar aqui a origem, de onde surge essa natureza remuneratória, por que é necessário a natureza remuneratória. Isso nos remonta à época da edição da Constituição de 88. Em sua redação original, o artigo 195 previa, em seu inciso 1º, que poderá a União instituir contribuição previdenciária dos empregadores incidentes sobre folha de salário, faturamento e lucro. E aqui se buscava fontes para o financiamento da Seguridade Social, buscando alcançar tanto as empresas que tinham empregados, por isso folha de salário, eventualmente, em uma grande polêmica que se estabeleceu, empresas que não tinham empregados poderiam estar sujeitas ou não ao poder de tributar. O Supremo entendeu que sim, apesar da expressão empregadores constar na redação original do inciso 1, e por isso previu também faturamento e previu também lucro. Ora, empresas que têm poucos empregados, mas têm um alto faturamento, também teriam ali a possibilidade de prestar sua contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Esse dever que é um dever intergeracional. E também empresas que tinham alto lucro também poderiam ali representar fonte de custeio para a Seguridade Social. Mas na redação originária do inciso 1 do artigo 195, nós vemos ali várias restrições que desafiaram, não foram seguidas pelo legislador da União, desafiaram a jurisprudência do STF e, em especial, o núcleo da regra matriz de competência, então definido, era folha de salários. E nós conhecemos uma tese muito propalada na década de 90, que era a pretensão de se cobrar o INSS de não empregados, a exemplo dos trabalhadores avulsos, dos estatutários. Foi um caso muito relevante na década de 90, e em 1994, pelo voto guia do ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
essa expressão folha de salários restringiria a competência da União, de forma que a contribuição previdenciária somente poderia incidir quando houvesse relação de emprego, já que salário tinha como pressuposto a existência de uma relação de emprego. Esta restrição, naturalmente, não agradou à União, e o que aconteceu? Foi editada uma emenda constitucional, uma dentre várias, que foram editadas com o principal mote de superar a jurisprudência do STF desfavorável aos interesses ou necessidades arrecadatórias da União, por vezes dos estados, por vezes dos municípios. Podemos citar várias emendas constitucionais que tiveram esse propósito de superar uma jurisprudência do STF favorável aos contribuintes. Como o Supremo entendeu, somente pode instituir sobre salário quando houver relação de emprego, a emenda 20, ela então veio modificar o núcleo constitucional da regra matriz de competência, deslocando este núcleo do conceito de folha de salários para rendimentos do trabalho. Em sua nova redação, o artigo 195, inciso 1, na sua criada alínea A, passou a prever folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, vejam como buscaram ampliar a competência, pagos a qualquer título a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, vejam o propósito, né, bastante claro de se ampliar a competência tributária da União e deslocando-se o núcleo constitucional do conceito de salário para rendimentos do trabalho. A partir de então, o que interessa não é mais o enquadramento, se enquadra em salário ou não enquadra em salário, mas sim enquadrar-se no conceito de rendimento do trabalho, incluído ou não em folha de pagamento. Folha de pagamento ficou menos importante. A exemplo do que aconteceu na linha B do mesmo inciso 1 do artigo 195, quando em sua redação originária a Constituição previa que a União tinha competência para instituir contribuição social, a rigor previdenciária, deveria ser previdenciária também, né? Mas contribuição social sobre faturamento das empresas. Encetou-se, então, uma grande discussão do que seria faturamento. Houve uma distinção entre conceitos de faturamento e receita bruta. Faturamento, como sabemos, um conceito mais restrito, a União buscando ampliar seu poder de tributar, deslocou o núcleo constitucional da linha B do conceito de faturamento para receita bruta. Passou, então, a linha B a prever, né, a competência da União para instituir contribuição previdenciária sobre receita ou faturamento. O que é relevante após a emenda 20? Faturamento ou receita? Claro que é o conceito de receita, porque ele é mais abrangente, ele assambarca o conceito de faturamento. O conceito de faturamento está abrangido pelo conceito de receita. E o Supremo veio, então, e apresentou a prestação jurisdicional esclarecendo o que é receita bruta. E nós temos aí a tão conhecida tese do século, tema 69, quando o Supremo veio, então, esclarecer o que se deve compreender por receita bruta, por ser o novo núcleo constitucional da competência da linha B, do inciso 1, do artigo 195. Pois bem, quando nós analisamos a linha A, nós vemos que houve também um deslocamento do núcleo constitucional da competência da União de folha de salário para rendimento do trabalho. O que é rendimento do trabalho? O Supremo ainda não se dignou a esclarecer ou sequer a reconhecer repercussão geral em torno deste tema. Nós estamos hoje patrocinando um recurso extraordinário, estamos buscando esse reconhecimento para que o Supremo venha esclarecer, assim como fez
na tese do século, qual é o conceito da nova competência estabelecida no inciso 1 pela emenda constitucional número 20. No caso da linha B, ele o fez, chamada tese do século. No caso da linha A, talvez seja a tese da década, né? Não sei, mas é preciso nós refletirmos sobre o conceito de rendimento do trabalho. Esta é a raiz da função remuneratória. Por que tem que ser remuneratório? Porque precisa ser um rendimento do trabalho. Portanto, neste novo núcleo, nós percebemos uma correlação indesviável a noções do imposto sobre a renda, de forma mais restrita, com certeza. O imposto sobre a renda, como nós sabemos, ele permite a tributação sobre acréscimos patrimoniais decorrentes do capital ou do patrimônio, do trabalho ou da associação entre ambos. No caso da contribuição previdenciária, tomou-se por empréstimo essa competência para tributar acréscimos patrimoniais de uma origem mais restrita. Não se pode tributar acréscimos patrimoniais decorrentes de ganhos de capital ou de patrimônio para o custeio da Seguridade Social. Deve-se restringir a acréscimos patrimoniais decorrentes do trabalho. Mas todas as noções que temos de acréscimo patrimonial desenvolvido ao longo de séculos por juristas e economistas vêm socorrer e devem iluminar a discussão do que se deve entender por acréscimo patrimonial decorrente do trabalho. Noções como preservação da fonte. O capital humano precisa ser preservado. A força laboral, ela deve ser preservada, permitindo a possibilidade da recorrência. São noções básicas para os estudiosos do imposto sobre a renda, mas são noções ainda não trazidas para o âmbito da discussão das contribuições previdenciárias. Ora, a possibilidade de periodicidade, de preservação da fonte ou do capital humano são noções que, por exemplo, afastariam a tributação a título de contribuições previdenciárias de auxílios ou despesas de saúde. Afinal, sem saúde não há trabalho e sem trabalho não haverá rendimentos do trabalho. Algumas verbas que são por alguns ditas, mencionadas pela doutora Ana Carolina, de forma muito precisa, verbas compensatórias. São verbas para o trabalho. A exemplo do Vale Transporte. É uma despesa, não é rendimento. E vejam que hoje o STJ tem caminhado de forma, numa jurisprudência extremamente desfavorável, permitindo a tributação do Vale Transporte descontado dos empregados. Ou seja, aquele Vale Transporte que é suportado pelo empregador, este pode ser exonerado, mas aquele Vale Transporte que é suportado pelo empregado, ele estaria dentro da base. Ou seja, o STJ está considerando como rendimento do trabalho uma despesa necessária para a sua realização. Então, essas noções de rendimentos, elas não podem ser olvidadas. Gastos, por exemplo, com alimentação, gasto com auxílio creche, que não são suportadas pelos empregadores, mas descontadas do empregado, também não poderiam estar incluídas na base ou no conceito de salário de contribuição. Aliás, esta parece ser a melhor, se não a única interpretação cabível do artigo 28, parágrafo 9º, diversas alíneas, onde o legislador ordinário, ao editar essa lei 8.212, buscou restringir o conceito de salário de contribuição, que é exatamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias. E ao assim previu ali, pois não, Daniel?
estamos, infelizmente, com o tempo estourado. Você poderia concluir, por favor? Claro, claro. Então, partindo para a conclusão, quando diz que não integra salário de contribuição, o vale transporte recebido nos termos da lei, auxílio alimentação nos termos da lei, auxílio saúde, esta previsão abrange não apenas a parcela suportada pela empresa, mas também, necessariamente, e com maior razão, a parcela suportada pelo empregado. Portanto, esperamos que este tema possa ocupar a pauta do Supremo, recebendo a atenção de que merece, e que o tema 1100, que está ali restrito à discussão de natureza jurídica de verba, não seja um óbice a esse conhecimento, ao reconhecimento da repercussão geral, como aconteceu em outras vezes. Agradeço muito a atenção de todos, me penitenciando pelo excesso do tempo, presidente. Devolvo-lhe a palavra com o agradecimento e admiração de sempre. Muito obrigado, doutor Paulo. É sempre um prazer ouvi-lo e estar com você, mesmo que na forma virtual. Agora vamos, então, ouvir a doutora Priscila Versati, que falará sobre o tema tributação de prêmios e bônus e outras formas alternativas de remuneração extraordinária. Doutora Priscila, por favor, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar, né, o presidente, aos meus nobres colegas, parabenizá-los aí pelas palestras didáticas e assertivas, o que facilita meu trabalho agora. Obviamente também parabenizar aí todos os organizadores desse importante congresso, né, na pessoa da doutora Daniela Brigagão, do doutor Gustavo Brigagão, do professor Heleno Torres, do doutor Marcos Catão também. E gostaria aqui já de adentrar no meu tema. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui a minha apresentação. Colocar na forma de apresentação, isso, perfeito. Oi? Tá ok. Lá. Vou tratar, então, né, aqui de prêmio, bônus e outras formas extraordinárias de remuneração variável. Importante a gente pensar o seguinte, que esses institutos, eles podem e devem ser tratados, muitas vezes, de forma conjunta. Isso facilita aí a retenção e manutenção tanto de executivos quanto de trabalhadores, né? Então, quando a gente pensa ali em prêmios, bônus, né, gratificações, outras formas, né, como stock options, os hiring bônus, né, os bônus de contratação e o PLR, são instrumentos capazes aí de ter ali uma maior atração desses trabalhadores, né? Stock options, hiring bonus e o PLR tiveram ali palestras próprias, né? A gente, nesse painel, foi bem abordado a respeito do PLR, então eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Quanto ao prêmio e a bônus, eu fiz questão aqui de deixar, né, na cor verde, porque esses, né, conforme a gente vai observar, de acordo com a reforma trabalhista, né, e as suas modificações que foram ali feitas, esses institutos, eles tiveram uma caracterização de a não incidência, né, dos encargos trabalhistas, bem como dos previdenciários. Então, são instrumentos aqui, institutos, importantes nessa avaliação do empregador, das empresas, em analisar essa possibilidade na redução de uma carga tributária. Lembrando que, quando a gente fala desses institutos, obviamente não basta você chamar de prêmio algo que tem uma natureza distinta. Então, a natureza fática ela é essencial para que haja essa caracterização, né? E aí foi muito bem colocado que alguns têm a questão da natureza jurídica, né? Tanto indenizatória quanto salarial, então a gente vai ter que sempre analisar tanto, né, a lei quanto as instruções normativas, às vezes que tem ali uma restrição que a gente vai observar logo na sequência aqui, uma restrição nessas interpretações, mas que
aquele, né, o empregador, os contribuintes têm que observar para saber ali se querem adotar uma postura mais conservadora ou mais arrojada, apetite ali a ter ali uma discussão tanto na esfera administrativa quanto do judiciário. Entrando aqui no prêmio, o que se observa do artigo, né, 457, parágrafo 2º e 4º da CLT, o que houve ali de alteração, né, com a reforma, né, caracteriza-se, então, os prêmios como liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, né, em espécie, a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Esses grifos, né, na redação são propositais porque são itens, são características essenciais nessa análise. E o que irá ser muito discutido, e a gente vai verificar aqui, até na própria jurisprudência, tanto do Tribunal Regional do Trabalho, quanto, né, a aplicação dos encargos trabalhistas, quanto na própria jurisprudência administrativa do Judiciário, também quanto às questões tributárias. Então, a gente vai verificar ali correntes mais restritas ou menos. A solução, né, entrando aqui já diretamente na questão da solução COSIT, 151 de 2019, ela faz interpretações em relação a esse dispositivo trazido pela CLT. Então, o primeiro item vai muito em consonância com o que está ali previsto na CLT, né? Então, o prêmio ele deve ser pago individualmente a determinado empregado ou a um grupo elegível, né? Só que ele exclui o segurado contribuinte individual. Então, quando a empresa pensa naqueles programas, o prêmio está fora para o pagamento de executivos estatutários, geralmente administradores de empresas, né, que fazem parte ali do quadro societário, geralmente são estatutários e esses não podem ser contemplados por prêmios, então isso tem que ser observado. Um outro ponto interessante aí, mais positivo do prêmio, né, seria a forma de pagamento. Então, pode ser dinheiro, bens, serviços, então, de repente, ter um pacote, né, uma viagem, uma bicicleta, enfim, diversos outros prêmios podem ser caracterizados ali como prêmio. Aí vamos para a questão da liberalidade, que esse é um ponto ali bem controvertido, né? Então, deve constituir uma liberalidade pelo empregador. O que se observa? A interpretação mais restrita e que a jurisprudência, especialmente tributária, tem observado é no seguinte sentido: não deve haver a previsibilidade, que é um ponto muito importante que o Dr. Paulo aqui fez questão de ressaltar e explicar. Aqui, infelizmente, essa interpretação restrita vai no sentido que existe uma previsibilidade, então não há a liberalidade do empregador. Ele fica restrito à surpresa, tem que ter o trigger, né, o gatilho para ensejar o prêmio, tem que ser um efeito surpresa. A partir do momento que você tem ali quais são os requisitos necessários para a concessão, pode e muitas vezes será descaracterizado pelo fisco. Uma linha mais moderna seria, apesar de ter ali, né, os ditames, uma determinação, quais são as metas, né, os pontos elegíveis do prêmio, esses sim poderiam, né, mesmo assim, conceder o prêmio, mas aqui adianto que tem que ter uma postura, né, quem quiser adotar vai ter que provavelmente litigar, né, pode ser questionado e vai ter ali um contencioso a ser feito, a ser discutido, tá? O outro ponto, né, que a gente observa na solução de COSIT, a solução COSIT, é que ele é pago em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado, segundo critérios objetivamente comprovados. Assim como está na CLT,
tem que realmente comprovar que está algo além daquilo que foi esperado, né? O que seria ordinário? Então, o que o empregador, o empregador, né, aquele contribuinte que está concedendo esse tipo de instituto, o prêmio, né, ele tem que deixar ali as regras claras do que seria ordinário. Então, superou o que é ordinário, aí sim pode haver a concessão do prêmio. Isso é importante no seguinte aspecto, né? Muitas vezes o prêmio ele é um bom substituto para comissões, né? Só que as comissões você vai ter toda uma carga previdenciária, os encargos trabalhistas, quanto ao prêmio não. Então, se de repente observar que tem ali, né, para as áreas comerciais, superaram as metas, tiveram um desempenho além daquilo que era o planejado, pode ser ali um motivo de prêmio. É importante, né, que esse prêmio ele não tenha esteja limitado a 2 vezes, o pagamento a 2 vezes por ano, né? Não seja ali uma habitualidade como uma comissão. Então, por isso que é interessante o empregador sempre pensar nesses institutos de forma complementar, né? Ele utilizar ali conforme o melhor se enquadra dentro do perfil do que ele quer ali, engajamento, retenção de colaboradores. E também deixar esse material, né, aqui, o que é ordinário, independente da corrente que ele vai seguir, né, se vai ser mais moderna, mais restrita, mas que ele tenha os elementos probatórios futuramente, quando o fisco ou mesmo a justiça trabalhista vier a questionar, ele tem ali para conseguir afastar essas cobranças, né? Conseguindo ali demonstrar que se tratam de prêmios. Um outro item, né, que conforme eu comentei, que também a reforma trabalhista trouxe, os abonos. Os abonos também têm um caráter, né, de benefício, né, de ter ali uma carga reduzida de tributação. E os abonos, eles se prestam ali a compensar a ausência de reajuste salarial, sendo um importante instrumento negocial. Na jurisprudência do STJ, já tem ali, né, uma jurisprudência mais pacificada, desde que exista acordo ou convenção coletiva, né, que trate sobre o tema e que tenha sido pago em parcela única e com um valor igual para todos os colaboradores, tá? Então, isso pode ser caracterizado ali como um abono com as benesses tributárias, né, e também trabalhistas, né? Tem ali algumas poucas jurisprudências que têm admitido também pagamento em 2 vezes. Quanto aos bônus, não existe ali um critério específico na legislação, mas, por sua vez, ele também tem a incidência ali, né, das tributações, né, previdenciárias, bem como dos encargos trabalhistas normalmente, né? Então, mas não deixa de ser ali um instrumento importante que a empresa tem ali, né, maiores diretrizes para customizar da forma que melhor couber. A periodicidade pode ser mensal e, como impacto econômico para a empresa, existe sim, né, a dedução desses valores aos empregados na apuração do lucro tributável, no caso aí, quando o lucro real, né? E a incidência normal, conforme foi dito. Partindo aqui para um quadro de forma mais pragmática ali, para visualização quanto a prêmios e bônus, o que a gente observa, né? Que o prêmio ele acaba sendo ali muito mais atrativo, né? Assim como o abono, eu não coloquei aqui, mas segue aí essa mesma diretriz, então não haveria incidência do FGTS de 8%, os encargos trabalhistas, as contribuições previdenciárias, próprio sistema S, que não estaria aqui. Por sua vez, vai ter sim o imposto de renda, né, retido na fonte do empregado, né, do colaborador, e teria ali a dedução para os empregados, e os estatutários, como também não são elegíveis, né, do prêmio, não teria, e quanto à dedução da contribuição social sobre o lucro líquido, haveria sim também a incidência, né? Desculpa, haveria sim a dedução.
Então, aqui de forma objetiva, eu tentei contemplar todos tirando aqueles que já têm palestras próprias, mas os principais institutos, né, de remuneração variável, aqui mais especificamente remuneração variável de curto prazo, que podem e devem ser adotados pelas empresas como uma forma de retenção, manutenção, engajamento dos seus trabalhadores, altos executivos, numa companhia, seja ela de capital aberto, fechado, faz uma grande diferença, e também ela consegue ali administrar melhor aí uma redução da carga tributária. Agradeço a todos e fico à disposição. Muito obrigado, doutora Priscila, pela brilhante apresentação. E o nosso tempo... Acho que todos estão me ouvindo? Isso. Obrigado mais uma vez a todos os palestrantes. Infelizmente, o tempo passou muito rápido e, infelizmente, não temos tempo para os debates. As perguntas serão encaminhadas para os e-mails dos palestrantes. A comissão organizadora está cuidando disso. E, então, mais uma vez, em nome da organização, quero agradecer a disponibilidade de todos vocês, especialmente agradecer a todos os participantes do congresso, aquelas pessoas que se inscreveram e que, na verdade, é o motivo de todo esse nosso esforço. Esperamos, né, como vimos aqui, que todos os agentes necessários nessa caminhada de melhoramento da nossa legislação encontrem espaço nas agendas tanto do Legislativo quanto do Poder Executivo, para que aprimoremos a legislação e, após décadas de discussão, possamos encontrar um caminho mais seguro para as empresas, tanto para a definição, né, do que é indenizatório, que não é indenizatório, para melhorar, inclusive, a tributação, evitar a tributação daquilo que aumenta a competitividade, né? Não há razão para tributar o prêmio, não há razão para tributar o bônus, não deveríamos estar discutindo isso aqui, mas há uma previsão legal e esperamos que, após décadas dessa legislação, possamos evoluir para um caminho melhor para o Brasil e para todos nós. E encerro este painel, mais uma vez lembrando que é em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que muito tem contribuído para a jurisprudência do nosso país, desde a sua participação, né, da sua carreira, sua trajetória no STJ, como no Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo evento, até o próximo painel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Até logo, pessoal.